Acho que a gente já pode ir começando, né? O que você acha, Ivi? Eu acho que por mim pode ser. Pode, né? Pode. Vou fechar aqui então. Ok, vamos lá. Bom, quer fazer alguma abertura formal do evento, alguma coisa, Ju? Como é que vocês fazem? Ó, então, a gente está, né, no pré-evento do Seminário Internacional, né, de Impacto, então sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui com prazer, né, da Ive, facilitar para a gente esse workshop tão interessante. E eu passo a palavra a ela. Sejam bem-vindos. Obrigada, Ive, por estar conosco. Eu que agradeço, Ju. Eu que agradeço também a presença de todo mundo. Tem tantos eventos online hoje em dia, né, que quando o pessoal vem, a gente fica super feliz, assim. Então, eu agradeço pelo tempo de vocês, pelo interesse, e eu acho que a gente vai mergulhar numa jornada bem interessante, assim, é um assunto que eu gosto muito e me faz muito feliz compartilhar. Bom, gente, a gente vai falar de culturas regenerativas e sobre esse novo paradigma para as organizações e para o mundo como um todo. Meu nome é Ive Friso de Mello, sou designer de culturas regenerativas, eu trabalho com consultoria, com facilitação de processos, e eu sou membro especialista da rede Harmony of Nature da ONU, que trabalha pelo advocacy, pelo reconhecimento dos direitos da natureza. Então, no âmbito das organizações, eu trabalho com esse fomento de cultura regenerativa com as consultorias, né, as tecnologias sociais, e no âmbito governamental, por meio da rede Harmony of Nature. Vocês vão entender melhor um pouquinho do que se trata, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também é agente de regeneração, também trabalha com cultura regenerativa de alguma forma. Vai ser muito legal a gente se reconhecer, acho que no mesmo barco, assim. Pode passar, Ju. Pelo que eu vi das apresentações, né, eu tô falando. Bom, mas vamos começar então com o contexto, né, de histórico e aonde a gente está nesse momento. A gente está vivendo esse momento o antropoceno, que são os últimos 200 anos, aí 200 e poucos anos, que foi a era que começou a acontecer desde as revoluções industriais, né? Com a mudança da matriz energética, com a mudança do clima. Então, essa nova era geológica, conhecida como antropoceno, é um momento histórico em que a gente está inserido. Pode passar, Ju. E aí, que sociedade é essa, né? Que tipo de sociedade a gente está vendo hoje? Depois da terceira revolução industrial, que a gente teve a revolução da informação, a gente está se vendo num mundo que a gente reconhecia como VUCA, né? Que era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, volátil, porque agilidade, a mudança acontece muito rápida e incerta, porque a gente nunca sabe para qual direção as coisas estão indo. Complexo, porque tem uma cadeia de ações e reações que muitas vezes a gente não consegue nem mapear. Mais do que nunca a gente consegue entender as consequências, né, de cada ato, mas mesmo assim ainda é complexo demais para a gente prever qualquer coisa. E ambíguo porque pode significar muitas coisas, são muitas verdades e muitas perspectivas de um mesmo fato. E agora a gente vê que a gente está indo para um mundo muvuca, que o pessoal diz, que é, além de tudo isso que eu falei para vocês, é um mundo que ainda tem significado e trata das questões de forma universal. E aí eu descobri que, na verdade, já estão propondo um novo acrônimo. Eu não sou muito afim, eu não sou muito fã da gente ficar presa nos acrônimos, né? Porque acho que dá para ir muito mais profundo do que isso, não são poucas palavras que vão explicar uma ordem social toda, mas eu acho que eles dão um vislumbre para a gente conseguir sintetizar um pouquinho e trazer linguagem. Mas o acrônimo novo que está vindo agora é o BUNny, não sei se vocês já ouviram falar, que seria um mundo frágil, devido a esse número de incertezas, volatilidades e ambiguidades. Eles estão dizendo que a gente está vivendo um contexto frágil, ansioso, devido à quantidade de informação com que a gente tem que lidar, né? Que o nosso cérebro não estaria pronto para processar o número de informações a que a gente é exposto, não linear, tão complexo, né? Que não tem uma cadeia de reações lineares, e incompreensível, porque a velocidade das mudanças, a profundidade das mudanças, a gente não está conseguindo acompanhar e compreender profundamente. Então, esse é o panorama que a gente tem agora de uma forma bem resumida.
E no meio de uma quarta revolução industrial, né, que a gente está vendo a indústria 4.0, a inteligência artificial, a nanotecnologia, inteligência das coisas. Então, quais serão as consequências desse momento? Essa questão dos empregos, a questão da automação, da agilidade das coisas. Então, a gente está no meio de uma revolução industrial, né, que é a quarta, e entendendo as consequências disso tudo, de se entender em uma sociedade em rede, na humanidade, né? Como que a humanidade está respondendo a tudo isso? Então, a gente está vendo a geração Z agora entrando no mercado de trabalho. Então, a geração Z, a gente diz que são jovens conhecidos como communaholics, que se reconhecem e se organizam em comunidades que são agrupados por valores. Então, eu vou me aproximar das pessoas que acreditam na mesma coisa que eu e compartilham dos mesmos valores que eu, seja essa comunidade presencial ou virtual. E, inclusive, são conhecidos como serem hipercognitivos, ou seja, capazes de vivenciar várias realidades simultâneas, seja eu estou aqui com a minha família presencial, mas eu estou interagindo num grupo de WhatsApp e ao mesmo tempo eu estou trabalhando num aplicativo, trabalhando assim, né, conversando com as pessoas em alguma outra rede social. Então, essa capacidade de viver múltiplas realidades ao mesmo tempo, eles chamam de hipercognitivo, e de fluidez, né, que não gosta de rótulos, que não se reconhece em rótulos, que expande essa questão toda. Então, esse é o contexto que a terceira revolução industrial construiu, né, que se vê numa sociedade em rede interconectada, vem desenhando para a gente como sociedade. Pode passar, Ju. E aí, diante de tudo isso, dessa mudança, dessa estruturação que a gente está vendo, pode passar, Ju, aqui para mim não mudou o slide, agora sim. O que aconteceu a nível a gente não estava conseguindo ter um olhar holístico para a situação, que a gente não estava considerando os limites naturais, os limites de recurso da terra, de serviços ecossistêmicos. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois com o fim da Guerra Fria também, começou a acontecer esse despertar da consciência ecológica. Então, a primeira ONG ambiental foi criada em 48, na França, a IUCN. Depois veio, em 72, o relatório Os Limites do Crescimento, né, encomendado pelo Grupo de Roma aos cientistas do MIT, para dizer, olha, gente, não tem como ter crescimento exponencial, né? A gente tem limites planetários, tetos ecológicos que limitam esse crescimento, de limite de serviço ecossistêmico, de recurso. Então, vamos começar a considerar isso dentro da economia. E aí, essa pauta ambiental começou a ser tratada a nível governamental. Então, a gente teve a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência da ONU que falou dessa questão ambiental em 72. Depois teve o relatório Nosso Futuro Comum, que começou a falar do termo de desenvolvimento sustentável em 87. A Rio 92. Depois a gente teve começar a falar, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2000, que eram os ODMs. E aí, em 2015, como a Andrea mesmo está pontuando aqui no chat, a gente teve a definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODSs, que, pasmem, gente, foi em 2015, faz só 5 anos. Eu já falo disso há tanto tempo e a gente já trabalha com isso há tanto tempo, né? E quando eu me dei conta que só faz 5 anos, eu fiquei, nossa, que coisa, que bom que a gente está avançando. Bom, então, para entender que o relatório Os Limites do Crescimento fez esse chacoalhar assim de, opa, a gente tem que olhar para isso. Realmente tem uma certa limitação aqui que a gente tem que entender e incluir na conta. Pode passar, Ju. Eu não sei se é a minha internet que está um pouquinho devagar, mas para mim não passou o slide. Ou se... agora foi. Bom, aqui, o que eu queria trazer nesse slide para vocês é que uma das linhas de nova economia que mais contribuiu para esse pensamento de incluir na conta, né, os serviços ecossistêmicos foi a economia ecológica.
Então, ela é um campo de estudo interdisciplinar que foi consolidado na década de 80, né, com a criação da Fundação da Sociedade Internacional pela Economia Ecológica. E esse campo interdisciplinar considera campos da economia, da ecologia, da física. Então, começa a olhar para leis da termodinâmica, para conceitos de biofísicos e ecológicos, e fala que, olha, tem um erro aqui na economia tradicional, tá? A precificação, né, das coisas não está incluindo o valor que a gente usa de serviço ecossistêmico, a água, os recursos naturais, e em algum momento alguém vai pagar essa conta. E a gente está produzindo externalidades negativas com isso, não está correspondendo. Então, foi a primeira linha que fez com que a gente começasse a olhar para isso e falar, olha, a economia tradicional não está considerando alguns pontos, está com alguns pontos cegos que a gente tem que considerar. Então, o Nicholas Georgiakos Rogan ele era um matemático romeno, ele foi considerado o pai da bioeconomia, e a proposta era que a gente não tivesse o que a gente tem hoje, que é a economia está no ciclo mais amplo, a sociedade está dentro, então a economia serve à sociedade, e daí o meio ambiente fica meio que de lado, ele só serve para prover, né, para prover recursos e materiais para a gente gerar a economia. E a proposta da economia ecológica é fazer essa inversão e fazer montar a economia desse jeito que eu mostrei aqui, ó, que a economia fique dentro da sociedade e que a sociedade fique dentro do meio ambiente, considere dentro do meio ambiente. Então, fazer essa proposta de inversão de valores da economia tradicional. Pode passar, Ju. E aí, tudo isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo histórico. E como que isso influenciou na economia? O que aconteceu a partir disso tudo, desses estudos, dessas descobertas, desses relatórios, desse movimento? Em 1996, foi publicado um artigo na revista Business Week chamado O Triunfo da Nova Economia, uma poderosa recompensa da globalização e da revolução da informação, pelo Michael Mendel. E aí ele cunha o termo novas economias. As novas economias já existem há muito mais tempo que isso, já começaram desde a primeira Revolução Industrial, com as sementes da economia solidária, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, desde 1800, a gente já tem sindicatos sendo formados, né, e tal. Mas esse termo foi cunhado em 96, então, a partir daí que a gente começou a olhar para essa área como uma área de estudo. Mas assim, que nem eu falei para vocês, a economia ecológica foi consolidada na década de 80, outros livros que influenciaram as novas economias, as linhas de economia que a gente tem hoje, também na década de 80 e 90 já estavam sendo publicados, então não é tão novo assim, mas teve esse marco. E aí, o que é essa tal dessa nova economia, né? O que quer dizer isso? Que termo é esse? Bom, primeiro, é a proposta de passar de uma economia de produto para uma economia de serviço. Por quê? Porque a gente não vai conseguir produzir produto suficiente para sanar as necessidades da humanidade toda, porque tem as limitações. Então, como é que a gente passa a usar serviços e não consumir produtos? Depois foi a consideração não só dos investidores, sair dessa mentalidade de maximizar lucro para investidor, para shareholder, de olhar e pensar e considerar os stakeholders, todos os envolvidos no negócio. Então, também essa mudança aconteceu. Outra coisa muito importante que muda de paradigma, né, da velha economia para a nova economia, é passar a considerar os capitais imateriais. Porque até então, até a terceira revolução industrial, era só voltado na questão do capital financeiro. Aí, na década de 50, mais ou menos, o Pierre Bourdieu ele publica um artigo falando de 4 formas de capital: capital cultural, social, simbólico e financeiro. E daí para frente, a gente foi desenvolvendo e entendendo outras formas de capital. E hoje a gente já tem 8 formas de capital. Então, a consideração desses capitais imateriais na conta também é uma característica da nova economia. Outra característica importante é começar a reconhecer o valor da marca. Então, agora, o que faz a valoração do negócio não está só no faturamento, tá? Enquanto aquela marca vale, né? Qual que é o valor agregado, quais são as ideias, os valores. E, para além disso, a consideração dos ESGs, né? Que são as métricas e indicadores de impacto socioambiental. Então, tudo isso são
características dessa nova economia. Pode passar, Ju. E como que essas movimentações todas históricas e acontecimentos influenciou nas organizações? Que movimentos a gente viu acontecendo? Primeiro, a criação do setor 2,5, né, que foi na década de 70 e 80, que surgiu os negócios sociais com o Mohamed Yunus, e depois a gente teve os negócios de impacto. Então, o fortalecimento das áreas de responsabilidade social nas empresas, de sustentabilidade, a criação dos negócios sociais, negócios de impacto e todos a criação do índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores. Então, o mercado financeiro reconhecendo os ESGs, valorizando e criando uma categoria específica para isso, e todos esses movimentos que eu estou elencando aqui, que fortaleceram toda essa mudança de, olha, gente, vamos começar a considerar os serviços ecossistêmicos e recursos na conta, valorizar isso, olhar para isso, e vamos refletir isso nas organizações. Então, todos esses movimentos aqui são responsáveis, estão carregando essa bandeira e são extremamente importantes nesse sentido. Pode passar. Mas a gente está diante de um outro marco histórico importantíssimo nesse momento. Assim como a gente teve aquele despertar da consciência, né, o relatório Os Limites do Crescimento, a gente está diante de um outro marco. Pode passar. E acho que vocês já devem suspeitar, né? A gente está falando bastante disso ultimamente, ainda mais nesse momento da pandemia. Crise climática, emergência climática, o que está acontecendo agora? Então, a gente percebeu que os recursos são limitados e que a gente influencia o clima global. E agora? E que isso vai influenciar a gente de volta. Então, o último relatório do Painel Internacional por Mudanças Climáticas, o IPCC, ele já determinou, né, uma série de cientistas, uma série de pesquisas, já determinou que se a gente sustentar o que a gente tem hoje, até 2040, a gente vai ter um aumento de 1,5 graus na temperatura, certo? E até 2100, dentro desse século, a gente pode variar de um aumento de 2 graus a um aumento de 4,9 graus, dependendo das medidas que a gente tomar. Com certeza, em 3 graus e 3,2 graus até 2100, se a gente não fizer nada, continuar o que está hoje, a gente vai chegar, com certeza absoluta. Só que tem uma questão. O aumento de 2 graus na temperatura é considerado o ponto sem retorno. É considerado o ponto em que a gente vai começar a ter perda de habitat, vai acelerar a sexta onda de extinção em massa que a gente já está vivendo, vai começar a ter perda de território por questão de aumento do nível do mar, crise de refugiados climáticos, aumento de queimadas, seca, processo de desertificação, desaparecimento dos polinizadores, que também já está acontecendo por conta de perda de habitat. Então, assim, diante desse momento histórico, e a gente já está um pouco atrasado com a mitigação do impacto. Pode passar. E aí a grande pergunta que fica para a gente, né, quando a gente toma consciência da crise climática, é possível evitar o pior cenário? E agora? O que a gente faz, né? Dá para ter esperança? Por onde eu começo? E aí sim, claro, é possível evitar o pior cenário, a gente só precisa reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 45% até 2030, comparado ao que a gente tinha em 2010, e zerar as emissões globais até 2050, ou seja, a gente tem 30 anos para mudar radicalmente a matriz energética global. Então, sustentar o que a gente tem hoje não é mais suficiente, tá? A sustentabilidade, pode passar, Ju, ela é muito importante, ela foi essencial até o momento, ela está ganhando espaço, mas ela tem que evoluir. Não é colocar uma coisa contra a outra. A sustentabilidade faz parte das culturas regenerativas, tipo, foi preciso desenvolver, foi preciso, é um caminhar, né? A gente vai implementando mudanças incrementais e vai dando passinhos, então a sustentabilidade, sim, precisa continuar sendo fortalecida, mas o meu convite é para a gente dar um passo além, a gente mudar de paradigma e ir para além da sustentabilidade, e a proposta é que a gente comece a construir culturas regenerativas. Pode passar. E agora, né? O que são essas culturas regenerativas? O que é isso? Por onde a gente começa? Se a gente precisa ir além, como que é o começo disso tudo?
Eu vou propor agora para a gente fazer breakout rooms, separar vocês em salas, e eu vou pedir para que vocês se apresentem primeiramente, porque eu vi que tem pessoas incríveis aqui que já mandaram informações pelo chat, então acho que vai ser muito legal vocês se conhecerem entre si. E depois disso, converse um pouquinho sobre o que é cultura regenerativa para você, o que isso significa, que termo que é esse, tá? A Ju tá quem é o Rodolfo, né, que está preparando. Perfeito. Já pode ir para as pode ir? salas? Tá. Aham, sim. Eu acho que eu não vou participar não, né, Rodolfo? Não. Tá. Vocês podem voltar para cá. Já foram todos? 3. Sim, o pessoal está entrando. Aí. Pronto, ficou só a gente. Agora a gente pode fofocar. Para de gravar agora, Rodolfo. A sala 2 ficou a Flávia e ainda a Keia. Ficou com 2 pessoas, mas a Flávia Tudo bem. também. Não tem problema, não. Pode ser? Tá, Pode. então eu vou printar aqui para a gente poder reproduzir essa mesma configuração depois. Isso mesmo. Vai ficar igualzinho na próxima sala. Aí eu vou mandar para você só para você ter aí, mas eu configuro Tá depois. ótimo, obrigada. Eu tô marcando o tempo aqui, a gente vai deixar 15 minutos, né? Isso. Tá. Você quer dar um stop rapidinho na gravação, Rodolfo? Dá para dar? Tá, vou dar um pau. Era nessa página, Ive? Era na anterior. Na anterior mesmo, né? Tá. Isso. Pronto. Beleza. Quero ver seu curso, Ive. Ainda que ela estava me falando sobre ele. Ah, é super legal. Quero te Você conhecer. você vai ver um pouco aqui, a gente vai falar um pouco de autogestão aqui. Uhum. E aí esse curso é de uma metodologia específica. Legal. Tá bem legal. Mas onde que... Tem algum site? Onde que eu encontro? Só para eu anotar aqui para eu... Ou é pelo seu pessoal, algum lugar? O pessoal já voltou, gente. Ah, tá, depois aí. Só voltar, então. Vamos continuar. Bom, pessoal, eu queria saber agora se alguém quer, modelo pipoca mesmo, se alguém quer compartilhar a sua percepção de cultura regenerativa, abrir o microfone, pode falar o que teve de insight, o que discutiu. Ive, boa tarde, Andréia, do Instituto Federal Campus Birigui. Olha, não deu tempo da gente discutir, porque o papo fluiu, foi lindo, viu? Não sei se vocês gravaram. Ah, quem é você? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. E sabe quando é aquela prosa gostosa? Então, infelizmente, eu não vou trazer aqui algo em comunhão, tá? Porque a comunhão foi assim, aquele bate-papo mesmo, tanto que a gente até trocou telefone. Tipo, eu quero te conhecer melhor, vamos fazer projetos juntos, vamos crescer também e se desenvolver como ser humano. Né? É assim que a gente faz. Mas vamos falar da questão da cultura regenerativa. Me chamou a atenção, tanto que eu fiz questão, eu estou com outras coisas aqui abertas. Eu falei, não, eu vou pelo celular, eu quero escutar essa moça falando o que é cultura regenerativa. E eu pensei assim, porque a gente está assim, no emaranhado de conceitos. Eu pensei no cradle to cradle, eu pensei na economia circular, né, que como um todo, quando eu pensei em regenerativo, eu falei, o que é regenerar? É se conectar?
Porque muitas vezes eu escuto assim, professora, a senhora fala de sustentabilidade? O que é isso? A senhora fala, depois a senhora fala de tripé, né? Mas o que é isso? Parece que sempre o ser humano está fora. Ele esquece que ele está dentro. E ele está conectado com todos. Será que é por aí? Mas você vai me ensinar. Eu acho que é por aí, reconectar, sabe? Tipo, é um problema que nós temos que resolver e tal, mas parece que a gente está falando de um modo assim, eu estou inserido totalmente, eu faço parte, eu estou conectada com tudo e com todos. Será que é por aí? É por aí também. Muito bem colocado, Andréia, por aí também. Alguém mais quer trazer alguma percepção? Para daqui a pouco a gente mergulhar mesmo no universo da cultura regenerativa? Bom, se ninguém quiser falar, não tem problema. A gente vai direto para a conversa. Vamos lá. Pode passar, Ju. Eu vou precisar me ausentar aí, vou ter já tinha uma reunião marcada. Eu gostaria de saber se vai ser disponibilizado depois dessa apresentação. Gostei bastante. Não vai dar tempo de falar direito, foi bacana com essa pequena participação com as moças aí. O meu projeto ele envolve muito a questão de cidade, cidadão, né? Então, gerando impacto também com proposta para o cidadão participativo, né? Então, é um projeto que é bastante interessante, que inclui também todas essas, é aderente a todos esses cenários também de demandas públicas, voltado também para a questão justamente de impacto ambiental. Tem um projeto também que é um piloto meu também voltado justamente para os invisíveis, né? Como, por exemplo, pescador. Eu moro numa região de Balneário, aqui no Rio. Então, também tem um projeto bem interessante justamente para impactar vidas também e melhorar condições de vida e oportunidades, né, para essas pessoas. Mas eu achei muito interessante e bastante proveitoso até aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Edson. Vai ficar gravado sim. O pessoal da organização aqui me informou que vai ficar no portal do evento por um mês e depois vai para o canal do Impact Hub Brasília no YouTube. Ok? Então, obrigada aí pela sua presença. Bom, vamos que mergulhar então nas culturas regenerativas. Ó, gente, vamos lá. Eu quis pedir para vocês conversarem um pouquinho antes, porque é um pouco perigoso a gente ficar preso numa definição única. Então, a minha proposta aqui não é trazer uma definição única limitante desse termo, tá? É trazer características, valores, princípios, e aí a gente explora esses valores e princípios e entende como isso se dá, como isso se materializa. É um pouco baseado na lógica da permacultura, que a gente tem primeiro os princípios éticos, né? Depois os princípios de design e depois a gente tem as técnicas. Então, a proposta de um modelo fechado, escalável, replicável, não existe. Cada um vai ter que olhar para o seu contexto e entender no seu contexto quais são as práticas e os princípios, os valores são comuns, mas quais são as práticas que eu posso utilizar para fomentar uma cultura regenerativa, para construir uma cultura regenerativa, e não vai existir culturas regenerativas iguais, entendeu? Cada contexto local é muito específico e vai poder construir a sua própria cultura regenerativa. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é qual que é o solo fundante, quais são as bases dessa área. E aí, a partir disso, vocês podem construir culturas regenerativas no contexto que vocês estiverem inseridos, tá? Inseridas. Então, geralmente, e eu sempre vou colocar no plural, pode voltar, Ju, e eu sempre vou colocar no plural. Eu não sei se vocês perceberam, mas é sempre culturas regenerativas, que a proposta é não ter um modelo único, tá? Mas, geralmente, as culturas regenerativas são sistemas alinhados, ou seja, interdependentes, trabalhando ali em conjunto, resilientes, equitativos, salutogênicos, baseados na ética ecocêntrica, que reconhece a interdependência dos seres, a sua essência, e a essência e o potencial de cada membro, de cada ser que pertence àquela cultura, baseado no pensamento sistêmico
e eles se estruturam em processos que restauram, renovam e revitalizam as suas próprias fontes de energia e de recursos. Então, isso aqui, assim, é uma visão geral, mas a gente vai se aprofundar em cada um desses pontos para entender direitinho. E no momento que eu tenho para falar para vocês é que é um campo novo de estudo e que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E, na verdade, as perguntas, elas nos servem, porque elas nos direcionam para a construção dessa cultura regenerativa. Então, é interessante ser sempre movido por essas perguntas geradoras e refletir sobre os valores, sabe? Pode passar, Gil. Então, vamos lá. Vamos começar pelo princípio da ética ecocêntrica. O que é uma ética ecocêntrica? Acho que todo mundo já deve ter visto aquela imagem do ego para o eco. É disso aqui que eu estou falando. É do paradigma antropocêntrico que a gente vive hoje para o ecocêntrico. A ética ambiental, essa linha, né, de ética ambiental chamada ecocentrismo, ela apresenta um sistema de valores que é centrado na natureza, ou seja, a gente está vivendo no paradigma antropocêntrico, então a humanidade está no centro, né? Tudo gira em torno das necessidades do ser humano. Depois, na década de 70, por ali, começa a crescer a linha da ética biocêntrica, que reconhece os direitos dos seres sencientes. Então, o direito dos animais, o movimento do vegetarianismo, do veganismo, isso começa a vir. E agora a gente está diante de uma proposta de um novo paradigma, que é reconhecer que todo elemento da natureza, os rios, as florestas, sendo senciente ou não, é um sujeito de direitos. Então, a gente já teve esse movimento acontecendo muito, por exemplo, no Equador, que teve o reconhecimento de um rio, o Vilcabamba, depois colocaram na Constituição, né, o reconhecimento dos direitos da natureza. Depois, na Colômbia, teve reconhecimento também dos direitos do Rio Atrato, e agora, acho que foi o ano passado ou esse ano, eles reconheceram a Amazônia colombiana como um sujeito de direitos. Aqui no Brasil, esse movimento também está crescendo. A gente já teve 2 cidades em Pernambuco, Paudalho e Bonito, que reconheceram os direitos da natureza, e Florianópolis, no final do ano passado. E agora tem São Paulo, Fortaleza, Palmas, essa lei orgânica ainda está em tramitação. Então, essa é a proposta, a gente começar a reconhecer juridicamente o direito de todos os elementos e nesse sentido, fazer exatamente o que a Andrea falou, se entender como natureza, quebrar esse paradigma de o homem, a humanidade separado da natureza, voltar a se reconhecer como natureza. E a ética ecocêntrica vem com essa proposta de fazer isso juridicamente, entendeu? Pode passar, Ju. Outra coisa interessante de trazer, outro princípio e valor que as culturas regenerativas se baseiam, é no pensamento sistêmico. Ou seja, entender que o todo é formado por partes interligadas e entender a vida como redes de relacionamentos interdependentes. Então, esse olhar sistêmico, a gente vive hoje também sobre um paradigma um pouco reducionista, tecnicista, que olha para as coisas linearmente, de uma forma assim, causa-consequência, fim. Só que, como eu falei para vocês lá atrás, a gente está vivendo um mundo complexo, em rede, interconectado. Então, um pensamento reducionista não consegue mais caber num contexto complexo sistêmico. Tanto que hoje a maior parte dos problemas que a gente tem são problemas sistêmicos. E a gente vê às vezes as pessoas tentando resolver problemas sistêmicos com solução simples. E não vai funcionar. Problema sistêmico tem que ser resolvido com solução sistêmica, problema complexo. A gente vive uma realidade complexa. Então, problema complexo é resolvido com solução sistêmica, plural, intercalada, interdependente, que vai agir de várias formas diferentes sobre uma dada questão. Então, olhar para o mundo com esse olhar sistêmico, entendendo as inter-relações, as interdependências, e entendendo que o todo é formado por partes interligadas, é uma proposta das culturas regenerativas também. Pode passar, Ju. E aí o pensamento sistêmico, ele se baseou muito na teoria da complexidade. Então, tem muitas áreas dos saberes falando sobre teoria da complexidade, desde a física, a matemática, tudo mais, mas essa perspectiva vem do Edgar Morin, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que é um pouco mais recente do que as outras, assim.
Mas na teoria da complexidade, a gente fala que não só o todo é formado pelas partes, como as partes e os padrões de relação entre as partes influenciam o todo. E a gente chama isso de propriedades emergentes. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante de ecossistema de negócio de impacto. A gente tem um ecossistema de negócio de impacto. Isso é um pouco trazer a perspectiva da ecologia. Eu tenho doutorado em ecologia, então eu estou trazendo um pouco essa perspectiva da ecologia também para cá, tá, gente? Quando eu estou falando dessas coisas, é desse lugar que eu tô me inspirando. Mas sempre que eu ouvi esse termo, né, eu e uma amiga minha, a gente, ecossistema, ecossistema, ecossistema. Tipo, o ecossistema não é só formado por atores, ele é formado por atores interconectados, interdependentes, que têm propriedades emergentes, que são coisas únicas que surgem dessas interações. E eu ficava pensando, será que essas pessoas estão falando, estão percebendo que existe propriedade emergente? Quais são elas? Porque para a gente definir algo como ecossistema, tem que considerar tudo isso. Então, essa profundidade de se inspirar na natureza e de olhar para nossas interações humanas com essa perspectiva do pensamento sistêmico, da teoria da complexidade, e se entender como natureza de novo, considerando a interdependência dos seres, as propriedades emergentes que surgem das interações, é também valor, princípio e proposta das culturas regenerativas. Pode passar, Ju. E outro valor é a resiliência, né? Lembra que eu falei que são ambientes, sistemas alinhados e resilientes? Então, de novo, trazendo da ecologia, a resiliência é a capacidade de um ecossistema de recuperar as suas características após sofrer um distúrbio, uma perturbação, algum dano. Então, voltar ao seu estado de equilíbrio anterior, antes daquela perturbação. Então, são sistemas que conseguem ter agilidade, responsividade, que conseguem... Não é que não erra, ou não se abala, ou não são ambientes resistentes, mas eles são altamente adaptativos, adaptáveis. Pode passar, Ju. Eu fui colocando aqui embaixo alguns autores, se acaso vocês quiserem se aprofundar, porque são tópicos bem abrangentes, né? Eu tentei dar uma visão geral. E outra coisa que eu lembro que a gente falou, que eu falei para vocês, que é uma característica de cultura regenerativa, é a salutogênese. O que é esse termo, né? Esse termo é como é que a gente traz saúde para um sistema. Não é só... O que a gente vive hoje é um paradigma degenerativo. A gente tira, né? A gente explora, a gente tira energia. Como é que a gente inverte essa balança e começa a dar energia para o sistema? Então, a salutogênese é baseada na teoria da salutogênese, e o Aaron Antonovsky, ele falava do senso de coerência. Então, que é uma capacidade do sistema de gerar saúde a partir do senso de coerência. E esse senso de coerência é um tripé que fala de significado, flexibilidade e estímulo. Significado é qual que é o código de condutas que está ao meu redor? Quais são os significados, significantes? Em que realidade eu existo nesse momento? A flexibilidade é o quanto eu consigo me adaptar a ela. E o estímulo é o que me motiva. Então, ele diz que juntando esse tripé, esse senso de coerência pode ser um fator de geração de saúde para pessoas, para sistemas sociais. Pode passar. E aí, depois desse mergulho, gente, espero não ter ido muito fundo, é que como é um pré-evento de sistema de seminário internacional, e tem muita gente aqui que já trabalha com negócio de impacto socioambiental, eu quis propor, vamos aprofundar, vamos mais longe, vamos, sabe? Então, por isso que eu estou mergulhando mesmo, assim. Vamos lá, aprofundar na cultura regenerativa. Mas só para recapitular o que a gente falou, então, até aqui. Então, sistemas alinhados, interdependentes, resilientes, entenderam o que é, equitativo, então, que inclui as pessoas, né? Que considera as vozes, que trata de forma equitativa a diversidade, inclui a diversidade. Salutogênico, que produz saúde, baseado nessa nova ética de ter a natureza como centro e se reconhecer como natureza e voltar a se reconhecer, se olhar como natureza. A questão da interdependência, e aqui que eu queria pegar para vocês, essência e potência dos membros, dos participantes das culturas regenerativas. Eu acho que foi a Andrea também que trouxe a questão de, às vezes, o humano fica um pouco de lado, né? Aqui é a parte de resgatar o humano. Essa questão de que todo mundo saiba, cada integrante, né, que está nessa rede interdependente, consiga olhar para si, reconhecer sua essência e sua potência para aí contribuir
com essa cultura, com esse sistema social para geração de energia. Porque se eu estou alinhado com a minha essência, a minha potência, aquele tripé que eu falei para vocês da coerência, da salutogênese, ele está alimentado. E aí eu vou prover saúde, eu individualmente vou prover saúde para o sistema, e o sistema vai estar mais saudável, como um todo. Lembra? Propriedades emergentes, o todo, as partes, a parte, o todo. Pode passar, Gil. Essa parte é um pouco filosófica, gente, eu sei, mas agora a gente vai para a prática, tá? Vamos tirar tudo isso da teoria e como é que a gente leva isso para o mundo real, como é que a gente tangibiliza esses exemplos. Então, como que a gente constrói organizações baseadas em cultura regenerativa? Como é que a gente faz com que os sistemas gerem saúde, ao invés de sugar, né, a saúde ou a energia do sistema? Pode passar. Bom, o primeiro caminho é a área de estudos do design regenerativo. Então, o design regenerativo é como que a gente desenha sistemas para produzir regeneração e não degenerar. O que a gente tem hoje é um mundo todo desenhado na cultura da degeneração. Então, a gente tem que começar a transmutar esses sistemas. Então, o sistema convencional, ele ficava ali no compliance, o que é, né, das organizações, o que é permitido pela lei, mas mesmo assim está degenerando, está usando recursos, serviços ecossistêmicos, né, não está se reconhecendo como natureza, ainda está nesse paradigma da ética antropocêntrica. Depois veio o paradigma ecológico, que é vamos minimizar os danos. Aí depois a gente vai para o sustentável, que é o 0 a 0. Não se causa mais nenhum dano. Então eu não tiro, mas também não coloco energia. Fica ali no ok, tá no 0 a 0. Então, assim, a sustentabilidade foi importante, é importante, mas a gente tem que continuar progredindo e evoluindo a partir daí. Agora a gente está passando para o restaurativo, que é começar a restaurar o que foi degradado. Então, vamos começar a consertar ali e tal. E depois, a proposta é que a gente vá para o regenerativo, que é como é que a gente doa energia para o sistema, como é que a gente apoia a rede de vida, a biota do planeta. Então, é aí que a gente quer chegar. E o design regenerativo ajuda no sentido de vamos pensar os sistemas para inverter essa lógica. E aí, quem quiser se aprofundar, tem o livro do Daniel Wall, Design de Culturas Regenerativas, que é um dos livros mais esclarecedores, assim, os mais com mais insights nessa área de cultura regenerativa. Pode passar. Quais outras ferramentas que a gente tem para isso, né? Além do design regenerativo, o que está dentro do design regenerativo? O que a gente pode usar dentro desse campo de saberes? Tecnologias sociais. Muitas, várias, que eu tenho certeza que vários de vocês já usam aqui, pelo que eu vi com que vocês trabalham. Eu trouxe essas 3 aqui primeiro, que é a biomimética, né, que são inovações inspiradas na natureza. Como é que a gente olha para a natureza e traz inovações para as questões complexas que a gente tem hoje, levando em consideração os milhões de anos de evolução que os sistemas naturais tiveram. Então, a biomimética é essa ciência que traz essas inovações baseadas na natureza. A permacultura, que até o livro do David Holmgren está aqui, é um dos fundadores do conceito, né, de permacultura, o David Holmgren, e está falando aqui, permacultura, princípios e caminhos além da sustentabilidade. Ele já estava propondo isso, né, na década de 70, na Austrália. Então, como eu falei para vocês, a permacultura tem os 3 pilares éticos, que é cuidado com as pessoas, cuidado com a terra, com o planeta, com a terra, e cuidado com o futuro. Aí, desses 3 princípios, surgem os 12 princípios de design. E aí, desses 12 princípios, surgem as técnicas, que também acho que vocês já podem ter tido contato, que compostagem, agrofloresta, agricultura sintrópica, horta em mandala, tem muitas coisas mesmo. Banheiro seco. Então, como é que a gente tira da teoria e extrapola para a prática? E autogestão. A autogestão é uma forma de gestão de sistemas que visa distribuir o poder, a responsabilidade e incluir todas as vozes. Então, como é que eu engajo todas as pessoas? Como é que eu incluo todas as pessoas? Como é que eu dou voz para todo mundo compartilhando esse poder?
Então, a gente tem metodologias como a sociocracia clássica, 3.0, organizações orgânicas, a holacracia. Então, várias metodologias que ajudam a gente a implementar uma forma de gestão que cria ambientes mais inclusivos, equitativos, com sistemas alinhados, tudo aquilo que a gente falou de cultura regenerativa, saudáveis para todo mundo, que geram saúde. E esses são os 3 pilares que eu trabalho, que eu foco mais, mas tem muitos outros. Pode passar, Ju. Tem Teoria U, Art of Hosting. O Dragon Dream, o Art of Hosting é facilitar conversas que importam, significativas. Então, várias metodologias para a gente organizar conversas de uma forma a incluir todo mundo também, fazer de uma forma otimizada, tirar insights. A Teoria U também, esse mergulho, né, no como que a gente olha para dentro, mergulha, ressignifica e deixa o novo emergir. Então, para transformar sistemas. O Dragon Dream é uma proposta de metodologia para fazer projetos de forma colaborativa, tirar a ideia de um e transformar na ideia do todo. A comunicação não violenta também para fazer mediação de conflitos, conversas, entender as pessoas a partir de um paradigma de olhar para a necessidade do outro. Então, todas essas metodologias são metodologias que trabalham para o desenvolvimento de culturas regenerativas. Pode passar. E aí, também, que foi uma coisa que a Andrea trouxe, pontuou em vários momentos ali, as novas economias também são propostas da gente inverter esses paradigmas, reconstruir o sistema econômico e fazer de uma forma diferente, baseado e que gere saúde para o sistema. Então, por exemplo, a economia solidária, que é baseada em 4 pilares, né? Que é a cooperação, a autogestão, a solidariedade, desenvolvimento econômico local. Tudo isso gera saúde para o sistema, tudo isso leva em consideração os serviços ecossistemas que a gente tem, olha com essa perspectiva de cultura regenerativa. A economia Dunnett também, que olha para as fundações sociais, as necessidades da humanidade e para os tetos ecológicos. Então, o que a gente tem de limitação com relação a serviço ecossistêmico? Como é que a gente combina essas duas coisas? Como é que a gente faz um sistema econômico que respeita essas duas margens mesmo, né? A economia circular, que diz que o lixo é um erro de design, e para mim a economia circular é totalmente baseada na biomimética, porque hoje a gente tem uma economia linear, né, que extrai da natureza, produz, usa, descarta. E a proposta é transformar essa linearidade em algo circular, então imitando a natureza mesmo, se inspirando na natureza. Como é que a gente reaproveita tudo, assim como é feito na natureza, que tudo é cíclico. E a economia regenerativa, que para mim ela é uma releitura da economia ecológica que eu falei para vocês, porque ela considera que o Sol e a Terra são bens de capital original. Lembra que a economia ecológica vinha e dizia assim, olha, a gente não está considerando os serviços ecossistêmicos na conta, na economia tradicional, a gente está produzindo externalidade negativa aí, o modelo não está fechado. E aí a economia regenerativa vem com essa proposta de vamos reconhecer o Sol e a Terra são bens de capital original, mas vamos se basear também na natureza para desenhar um sistema econômico inspirado na natureza. Então, para mim, é uma releitura da economia ecológica com uma pitada de biomimética, para a gente fazer propor o novo, né? Com esses novos valores. Pode passar, Ju. Então, todas essas novas economias também nos ajudam, nos impulsionam. Se a gente está trabalhando nessas lógicas, a gente já está trabalhando por uma cultura regenerativa. E aí, de novo, assim como eu fiz com o paradigma da sustentabilidade, que a gente fez aquele resgate e chegou nos movimentos e nas organizações, a gente está fazendo a mesma coisa agora. Como que isso tudo que eu estou contando para vocês está influenciando movimentos econômicos, negócios? Como é que está chegando? Está chegando por alguns livros, algumas linhas de pesquisa e algumas formas de organização. Uma delas são as empresas que curam. Esse livro ele foi lançado pelo mesmo autor do livro do Capitalismo Consciente. Então, até parece que ele deu um outro salto, tá vendo? Ele fez com a sustentabilidade lá, o capitalismo consciente está ali trabalhando e agora vamos além. Então, a proposta de criar empresas que tenham um propósito de cura, que se a gente está falando de ecossistemas salutogênicos que geram saúde, ter uma empresa com propósito de cura faz todo sentido. E aí, com isso, cuidar da necessidade dos colaboradores, com o propósito de aliviar o sofrimento dos stakeholders. E aí, nesse sentido, eles priorizam os colaboradores do negócio.
os empregados, as pessoas que trabalham no negócio. Essa é a prioridade. E depois os outros stakeholders. Outra linha de movimento econômico e de organizações são as organizações evolutivas TEAL, né, do livro Reinventando as Organizações. E uma organização evolutiva TEAL, ela tem esse tripé, né, de ter o propósito vivo e claro, de ser baseada em autogestão. Então, de novo, pela terceira vez, a autogestão está aparecendo aqui, pra vocês verem como é um pilar muito importante, e de ter um ambiente integral. O que seria um ambiente integral? Um ambiente que olha para as pessoas, para os colaboradores, de forma integral, ou seja, a pessoa pode estar lá participando da empresa com a sua integralidade, com a sua essência e com a sua potência. Não tenho que deixar essa parte, isso aqui é vida pessoal, isso aqui é vida profissional, eu vou separar. Não, eu posso levar a minha religião, eu posso levar a minha orientação sexual, eu posso levar tudo de mim, minhas crenças para dentro do negócio, e essa diversidade vai ser incluída, vai ser aceita, vai ser celebrada de alguma forma. Pode passar. E aí, para terminar esses movimentos, a gente tem também o movimento dos negócios regenerativos. Então, que começou, né, com o John Fullerton, quando ele funda o Instituto Capital, em 2010. Aí, depois, em 2015, ele lança o livro Capitalismo Regenerativo, que cunha esse termo, né, de economia regenerativa. E depois vem a Carol Sanford, que fala sobre os negócios regenerativos. Então, baseado aqui economia regenerativa, esses são os negócios regenerativos. E aí a proposta que eles trazem é de que um negócio regenerativo ele precisa ter propósito de impacto positivo, se basear na visão sistêmica, então ter sistemas alinhados que entendem a influência e a interdependência, né, das partes no todo, reconhece a interdependência com o meio e com os seres, então inclui, né, o Sol e a Terra, como eu falei para vocês, como bem de capital original. São negócios que incentivam o engajamento, a potência e a essência dos seus colaboradores. Tem uma abordagem holística, então vai olhar baseado na teoria da complexidade para o todo e, né, ambiente integral. Prezam pela inovação, adaptabilidade, responsividade, participação empoderada. E aqui dialoga muito com a autogestão, mas não necessariamente tem que ser sob a lógica da autogestão os negócios. E valorizam ancestralidade e o contexto local. E tem inspiração na biomimética, como eu falei para vocês antes. Então, esses seriam características desses negócios regenerativos. E aí, o que eu queria pontuar aqui para vocês é que a gente está vivendo o começo disso tudo. Lá, no Paradigma da Sustentabilidade, eu trouxe para vocês, eu não trouxe livros, eu trouxe já movimentos consolidados com empresas participantes. A gente já teve uma caminhada longa e uma jornada longa. Aqui, nesse novo paradigma, a gente ainda está lançando teorias. A gente ainda está consolidando essas teorias. Olha, eu trouxe 3, 4 livros para vocês e agora a gente vai começar a olhar para os negócios com essa lente para, quem sabe, no futuro ter movimentos que incorporam isso tudo. Então, a gente está no começo dessa virada de chave. Pode passar. E aí, para a gente começar a virar a chave, acelerar, é necessário que a gente comece a se reconhecer como agentes de regeneração, que trabalham sob a perspectiva da economia, da cultura regenerativa e que já tem empresas trabalhando nessa lógica. Então, e produzir organizações nessa lógica. Então, essa é a minha proposta com esse workshop. Vamos acelerar essa transformação, sabe? E aí, por isso que eu vou trazer alguns exemplos de organizações e práticas para a gente poder pensar e começar a usar essa lente agora para olhar para as organizações. E aí, em organizações TEAL, eu trouxe a FAV e a Target TEAL, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês com os exemplos. Em empresas que curam, eu vejo muito no propósito da The Forest e da Tribo, que são 2 consultorias de desenvolvimento, de cultura e tudo mais. E de negócios regenerativos, a gente tem o Sinal do Vale, que ela faz parte da iniciativa da comunidade regenerativa de negócios, né? Que faz parte do Instituto Capital, que faz parte da economia regenerativa lá do John Fullerton. Eles são 15 organizações no mundo todo, em 8 países, que estão se colocando como exemplo de economia regenerativa. E a gente tem a sorte de ter uma no Brasil, que é a Sinal do Vale, que tem a proposta, a missão do Sinal do Vale é a regeneração das relações humanas, do meio ambiente e tudo mais. E a Patagônia, que aí eu vou contar um pouquinho mais para vocês depois. Pode passar.
Então, vamos lá, vamos para práticas, exemplos, vamos para tangibilizar tudo isso que a gente está falando. Então, no sentido de ter... Lembra que a gente falou que as culturas regenerativas são sistemas alinhados, né? Então, descentralizados, alinhados. Como que a gente pode produzir isso numa organização? Por meio da autogestão, tá? A autogestão... Tem outras formas de trabalhar autogestão que não são só sistemas alinhados, mas tem também formas assim. E aí, já tem várias metodologias, né? Já falei para vocês, lá eu não tinha comentado da holacracia, tem a holacracia também. Então, o que a autogestão ela promove? Um ambiente equitativo, em que todo mundo é incluído, todo mundo tem voz, organizações mais responsivas, mais adaptáveis, com mais velocidade de resposta e mais inovadoras, porque consideram a inteligência coletiva do todo, promove engajamento e faz com que as pessoas possam viver sua potência, essência e empoderamento, porque elas têm voz, e maior eficácia dos processos. E aí, para trazer um exemplo, essa empresa FAV, ela produz garfos para embreagens de automotivos, né, na França. E aí, eles funcionam em autogestão. Antes eles funcionavam como uma empresa tradicional, tinha ponto, tinha tudo, as equipes da produção e tudo mais, e aí eles pularam para o modelo de autogestão. E aí eu tenho uma história que eu acho muito incrível para exemplificar essa coisa da viver a essência e a potência. Um dos colaboradores, ele ficava muito incomodado, que achava que a empresa não estava sendo inovadora o suficiente, que tinha muita inovação acontecendo no mundo e que eles não estavam acompanhando. E daí ele decidiu propor ele teve uma tensão, é assim que a gente faz na autogestão, né? Você tem uma tensão, aí você leva essa tensão e faz uma proposta para o grupo, e se ela for aceita, ok. E aí ele teve essa tensão, ele levou para o grupo a proposta de criar um papel, que seria alguém que vai viajar pelo mundo e vai descobrir inovações na área deles e vai compartilhar com a equipe. A equipe aceitou e ele começou a fazer isso. E desde então, já faz anos que ele viaja pelo mundo, ele controla o orçamento dele, tem alguns acordos específicos que eles fizeram, e aí a contrapartida ele volta para a empresa e ele faz um seminário na sexta de manhã. E aí as pessoas vão assistir. E aí eles combinaram que assim, que se a partir do momento que começar a não ter mais quórum nos seminários, ele não vai mais energizar esse papel. Então, esse é um exemplo de uma prática que fez com que uma pessoa vivesse sua essência, sua potência e trouxesse saúde para o sistema. Pode passar. E eu podia contar várias histórias da FAV aqui, tem várias no livro Reinventando Organizações, se vocês estiverem interessados, mas como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, eu vou dar uma corridinha, tá, gente? Vamos para os ambientes salutogênicos. Então, como é que a gente produz saúde, né? Práticas de cuidado e escuta dos colaboradores. Também, autogestão também é uma forma, pesquisa de clima, avaliação 360, produzir um ambiente integral, ter mecanismos de feedback, avaliação de pares, todas essas são práticas que promovem o cuidado. E geram engajamento, motivação da equipe, bem-estar dos colaboradores e fortalecimento da marca. E aí eu queria trazer para vocês uma prática da Target 2, que tem um lugar que é difícil de conversar nas organizações, é a parte financeira, né? Chegou na parte da remuneração, dinheiro, sempre fica tipo, ai, que difícil tratar esse assunto e tal. E eles têm uma forma muito interessante de cuidar disso. Quando entra um novo... Primeiro que eles são uma organização em rede, que já é uma inovação, e depois que quando entra um trabalho novo, eles definem, né, que consultor que vai ficar com aquela empresa, com aquela organização, porque eles são uma empresa de consultoria para autogestão, para desenvolvimento de cultura e tudo mais. E aí, para fazer a divisão da remuneração, eles usam a técnica do money pile. Então, eles resolvem, eles conversam entre eles, e baseado nas necessidades de cada pessoa, e não no tempo que ela vai se dedicar, ou na formação que ela tem, ou no tempo de casa que ela tem. Não é isso que define a decisão. É na necessidade de cada um naquele momento. E qual que é o ponto ótimo de todo mundo que vai participar daquele projeto. E aí eles definem como é que vai ser a remuneração por pessoa, por projeto. Então, eu também acho que a gente tem que atingir um nível de maturidade como equipe muito grande, poder falar sobre esses assuntos, né, de uma forma estruturada, madura, segura. Pode passar. Para mim é um exemplo de inclusão, assim, bem grande. Outra prática, ambientes equitativos e resilientes. Então, quando a gente está falando de equitativo, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de promover ações afirmativas.
Então, política de diversidade e inclusão, plano de sucessão, diversificação de stakeholders, tudo isso promove resiliência para o sistema. Por quê? Primeiro, diversidade de olhares, mas a diversidade sem inclusão não é efetiva. Não existe diversidade efetiva sem inclusão. Se você coloca diversidade e não inclui de fato, e não ouve essas pessoas, você vai gerar conflito, mas não vai se aproveitar, não vai ter o benefício que a diversidade traz, que é a amplificação da perspectiva de olhares. Como é que eu coleto essas inteligências individuais e concentro para que elas se transformem numa inteligência coletiva que vai ajudar a organização? Então, pensar em formas de incluir essa diversidade, acolher, escutar, faz com que aumente a inteligência coletiva, diminua a vulnerabilidade da organização, porque eu tenho mais cabeças pensando em soluções para problemas da organização, e gera impacto positivo no todo, na desigualdade social, em vários problemas que a gente tem na sociedade. E aí o exemplo que eu tenho para trazer é da Tribo. Eles trabalham com uma metodologia de autogestão própria da Tribo, que chama Anga OS, que é baseado em sociocracia, O2, holacracia, mas eles desenvolveram adaptações que servissem a eles. Eles têm um mecanismo também de definir os próprios salários. Existe uma planilha que faz uma sugestão, mas eles têm uma reunião a cada 3 meses para fazer esse equilíbrio, para ver se está todo mundo feliz, está se sentindo justo. Pegar todas essas informações e fazer uma retrospectiva e adaptar a organização para tudo que foi colhido ali de informação. Então, é um cuidado, eles são baseados na cultura humanizada, então, é bem esse cuidado e também como é que a gente faz com que as pessoas vivam sua essência, sua potência, se sintam escutados, acolhidos, incluídos e incluídas. Então, vai bem nesse sentido também. Pode passar, Ju. E aí, para finalizar essa parte de práticas, a gente tem como é que a gente promove, como é que uma empresa pode funcionar no paradigma ecocêntrico? Como que eu faço isso? O que é isso? E aí, eu vou trazer o exemplo da Patagônia, que a missão da empresa estamos nos negócios para salvar a Mãe Terra, já começa por aí. A missão de uma empresa estamos nos negócios para salvar a Mãe Terra. E eles promovem várias ações de proteção ambiental mesmo. Então, desde política para neutralizar a emissão de gás carbônico, até a utilização de energia renovável, até apoio de iniciativas de restauração ambiental. Lá nos Estados Unidos, a gente eu trabalhei para o Sistema B, né? Eu era cogestora de comunidades, e a gente conversava com o pessoal do B-Lab, e eles falavam que tinha uma nova categoria de empresas surgindo, que eram as empresas ativistas. Então, de novo, dando esse passo além da sustentabilidade. E assim, a Patagônia era considerada como uma empresa ativista, porque ela se posicionava diante de causas, principalmente de causas ambientais. Por exemplo, quando o Donald Trump tentou diminuir as terras, né, dos parques em Utah, ela lançou uma campanha falando: o presidente roubou minhas terras, se posicionando. E todo ano eles promovem um evento de ativismo ambiental, eles chamam os maiores ativistas para formar esses ativistas e melhorar os programas que eles têm, e eles já lançaram até um livro sobre boas práticas para o ativismo ambiental. Então, essa empresa se posiciona bem nesse sentido de reconhecer os direitos da natureza, proteção ambiental e tudo mais. Gente, a gente está estourando o tempo, pode passar, Ju. Então, eu vou correr para finalizar aqui. A gente tinha só essa atividade, que a gente não vai fazer uma atividade, então, eu vou deixar para vocês pensarem, cada um, a gente vai fazer um breakout rooms, não vai rolar, mas eu vou deixar para vocês pensarem entre vocês e a gente já finaliza, para respeitar o tempo de todo mundo. Então, a proposta era: quais práticas podem tornar a sua organização mais regenerativa? Agora que a gente já falou das bases, dos princípios éticos, dos valores, já deu exemplos, o que você, vivendo a sua essência e a sua potência,
poderia trazer de novas práticas para gerar saúde para o sistema? Como é que a gente começa a inverter essa balança, né? E desenhar o sistema para produzir saúde? Então, deixa a pergunta geradora. A gente falou de trabalhar com mais perguntas do que respostas, né? Tá aí, gente, a pergunta geradora. Pode passar, Ju. Para finalizar, tem uma série de políticas públicas que estão acontecendo no mundo todo, que também funcionam sob essa lógica, se baseiam nessa lógica de culturas regenerativas e estão propiciando que a gente gere mais saúde para o sistema. Também, se tiver interesse, pode dar uma olhadinha todas essas, mas tem muitas outras. Pode passar, Ju. E aí, só para a gente terminar, queria fazer uma atividade com vocês com o Mentimeter, de uma palavra, na verdade, 3 palavras de como que vocês estão saindo. O que vocês estão sentindo, como que vocês estão saindo. Acho que é o Rodolfo que vai mandar aqui, né, no chat, o link. É só clicar, entrar, colocar as palavras e enviar, só para a gente fazer essa colheita das vozes. Acho que agora vai ser o Rodolfo que vai compartilhar a tela ou vai ser a Andréia? Para a gente ver o resultado. Eu não tenho acesso aos resultados dessa votação. Acho que tem que ser a Ju. Ela me mandou o link. Foi você que criou, Ju? Ah, a Ju não tá aqui. Será que ela caiu? Então, quando a gente vai... Não, ela tá ali sim. Eu tô aqui. Não tô vendo. Enquanto vocês vão preenchendo as palavras, a gente vai organizando aqui para visualizar o resultado, gente. Perfeito. Você que criou a votação, Ju? Fui a Ivy. Fui eu. Então ele vai estar no teu painel. Aí os resultados, o link para visualização. E aí, a gente pode clicar aqui. O Rodolfo compartilhou o link. A gente clica no link e escreve a palavra. Isso. Aí você consegue abrir aí, Ivy, para a gente ver os resultados? Uhum. Tá. Eu sei. Peraí, só um pouquinho. O pessoal está respondendo. Isso, gente, que bom. Olha, então vamos lá. A gente saindo inquieta, esperançosa, conectada, regenerada, adorei o regenerado. Querendo mais, curiosa, curativa, empolgada, inspirada, animada, ativada, vontade, empolgada, grata, acelerado. Adorei. Bom, eu tô saindo também muito feliz. Pode voltar, Ju, a compartilhar o último slide. Tô saindo muito feliz e agradecida por cada um de vocês, cada uma de vocês, e esperando que a gente possa ir formando esse grupo de impulsionamento das culturas regenerativas, sabe? Pode abrir o microfone, se quiserem falar alguma coisinha para a gente se despedir. Eu só queria acabar com uma frase que a Lala, da Henselin, né, da Fluxonomia 4D, usa bastante, que ela diz assim, que para mudar um paradigma existente, na verdade quem diz é o Buckminster Fuller, mas ela usa bastante, que para mudar um paradigma existente, ao invés de lutar para tentar mudar o modelo problemático, a gente deve criar um novo modelo para tornar o antigo obsoleto. Então, a proposta está aí, que bom que está todo mundo animado, inquieto, empolgado, para a gente criar essa comunidade aí de impulsionamento. E aí, se vocês quiserem abrir o microfone, falar alguma coisinha para a gente se despedir, a gente termina por aqui. E eu agradeço muito. Agradecer a você, Felipe. Mais uma vez, te encontrei em Belo Horizonte, no Multiplicadores B, e aqui agora é um prazer estar aqui com você. Somos aí as sementinhas germinando. Com certeza, Patrícia, que bom ter você aqui, te rever, que gostoso. Ive, gratidão. Eu estou estudando aqui, procurando esses livros e gostaria de entrar em contato com você, se possível, para a gente continuar realmente essa conexão e trazê-la, mesmo que de forma aí remota, né, assim que nós estamos vivendo, para o nosso Instituto Federal de São Paulo, para que você fale essas coisas maravilhosas
para os professores, para os alunos, ok? Fica já o convite, mas a gente entra em contato contigo, viu? Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço, Andréia. Tá aqui, ó, pode entrar em contato em algum desses canais aqui. Vamos conversando. Ainda quer eu vejo amanhã, né? Ainda quer até amanhã? Sim, até amanhã. Nossa, adorei. Obrigado por compartilhar. Foi muito gostoso. Tem uma forma muito gostosa de trabalhar. Parabéns. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Vamos finalizando, para não Não passar muito saiam, tempo. vamos fazer Legal, uma gente. Muito foto. obrigado. Vamos fazer uma foto. Peraí, Boa, boa. deixa eu tirar aqui todo mundo que puder aparecer nas câmeras, liguem suas câmeras. Momento foto. Todos preparados? 1, 2, 3 e X. Muito Ainda bom. bem que você lembrou, Ju. Não estava nem lembrando. Ah, não, eu adoro foto, tem que ter. Então tá. Obrigada, muito obrigada, Ive, foi maravilhoso. Espero que vocês também tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Aprendi pra caramba hoje. E que bom vocês estarem aqui conosco também. Vocês foram importantes. Eu cheguei no final. Vai. Gente, vou dar uma lidinha rápida aqui no bate-papo, tá? Que a gente não conseguiu ver. Ih, Pode dar Elza. uma lidinha rápida aqui? Ai, Posso arrasou, alugar Ive, vocês só foi porque... tão bom. Aqui, o Gente. do Mentimeter você tem as palavras, como ficou? Ah, eu tinha tirado o print, mas eu esqueci de salvar, menina. Ai, meu Deus, eu tiro um print e te mando aqui pelo Ai, WhatsApp. me manda. Oba, então tá. Tá. Eu acho que ficou tão legal. Teve pouquinha gente, mas era um pessoal tão envolvido no sentido de que o que eles estavam falando, eles são todos estavam muito alinhados. Eu até estava pensando na Flávia também. Flávia, você não trabalha com isso? Na verdade, eu tô. Tá me ouvindo? Liguei. Ah, liguei, eu tava desligada. Eu tô trabalhando, na verdade, eu tô criando, né, meu projeto sobre casamento sustentável. Antes, quando eu acho que a primeira vez que eu falei contigo, eu tava com o Consumo Verde, que era sobre marcas sustentáveis, né? Eu nem lembro, foi ano passado que a gente se encontrou, né? Eu acho que foi em 2019 que você foi lá para o Impact Hub, né? E aí eu mudei, menina. Eu casei, aí eu fiz meu casamento sustentável. E aí eu resolvi trazer esse tema, assim, para as pessoas também, sabe? Entenderem que podem fazer outros formatos, né, de casamento, porque as pessoas esquecem, né? Que é porque é uma festa, eu não vou fazer nada. E aí eu tô fazendo isso agora, tô trabalhando, mas eu tô em paralelo fazendo outras coisas também, né? Por enquanto.